Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Dá aqueles 2 minutinhos para as meninas entrarem que a gente vai começar os trabalhos. Eu quis fazer esse encontro de agora extra. É uma aula que já tem gravada, mas para a gente dar uma atualizada. Na verdade, eu só mais ou menos explico a fazer a ferramenta. E eu quero fazer hoje essa ferramenta junto com vocês, até para a gente já ter um feedback, ter uma troca. Na verdade, eu já comecei a achar que tá demorando demais esse start. Só semana que vem eu já quero colocar vocês para trabalhar essa semana, aproveitar aí o ânimo, tudo. Vamos trabalhar, organizar essa vida aí. Então, de tarefinha mesmo, assista um documentário, coloquei lá no grupo, porque daí semana que vem a gente faz uma troca aqui das informações, das percepções que vocês tiveram ao assistir. Então, leve em consideração é, os encontros um e 2 ali do Start e traz essa informação técnica que vocês têm desse sistema, como que o sistema funciona e visualiza ali como que é o resultado, tanto de insulina, de frutose, do sistema dopaminérgico, agindo ali nas nossas ações, nas nossas escolhas alimentares. Já vou bem compartilhar nossa tela. E quis começar a vir para a gente começar a trabalhar. Até coloquei ó, o nome de preparatório. Aqui, ok? Todo mundo vendo bem, maravilhoso. Papel, caneta sempre. Já fizeram pit stop. Deu tempo até, Riva. Você me salvou. Comi até um ovinho com salaminho, você viu? Nossa, que lindo, hein? Deu água na boca. Eu vi, achei lindo também. Coloquei já o industrializado, porque já acabou o industrializado, então meti um salaminho ali. Falei, deixa eu sinalizar para elas que a semana do sem industrializado acabou, apesar de ser um estilo de vida que é melhor cada vez mais a gente adotar, sabe? Sabe, a gente tem vários dias na semana onde não tem industrializado, a não ser os básicos, os industrializados básicos, que é o azeite, um sal iodado, inclusive. Um azeite, um sal iodado, os vinagres, né? Para trazer os temperos ali. O que mais que eu falei? O milho de pipoca fica. Aí, quando a gente está nesse equilíbrio, os lácteos também entram. Leite, iogurte só com 2 ingredientes, a manteiga, que traz também bastante sabor, né? Então, mas de uma maneira geral, tirar os outros industrializados e deixar esses mais naturais. O segredo da vida é esse, gente. Quanto mais a gente seguir os naturais e menos industrializado, mais a gente vai equilibrar a nossa bioquímica. Bioquímica equilibrada, a gente normaliza sinalizações de fome e de vontade de comer. Porque quando você tem uma alimentação mais natural, você adapta o seu paladar e você ajusta seu sistema dopaminérgico. Não foi isso que a gente acabou de falar? Você não consome alimentos hiperpalatáveis. Você vai detoxificar essas papilas e esse sistema. Você volta a sentir prazer na comida, sem ter, por exemplo, um que é super hiperpalatável e o pessoal usa demais para preparar alimento. São os aginomotos, Sazon, Ajinomoto, caldo quinor. Aquilo ali é para deixar alimento hiper palatável. Tem gente que quando come comida que não tem esses industrializados, acha que a comida tá sem graça, que não tem sal, que não tem sabor. Faz sentido isso? Ô, Mi, deixa eu perguntar uma coisa que você está falando disso. O Deve. shoyu. O Ah, ó, shoyu. eu vou começar. Não deixa eu esquecer do Ah, show, que eu tô bem doida hoje, vocês estão vendo, né? Primeira tá. coisa que a gente tá aqui no nosso clubinho agora. Aqui no clubinho, gente, é diferente lá de aula. Então, para as novatas que estão chegando, aqui é todo mundo com todo mundo, uma pela outra. Não tem, aqui é um ambiente de amigas. Vocês interrompem sempre, é de troca toda hora. Eu consigo dar o meu melhor quando vocês estão me estimulando com perguntas daí. Senão eu fico falando e vai passando um monte de coisa que eu poderia falar. Então, quanto mais vocês interromperem, perguntarem,
melhor vai ser, mas eu consigo dar meu melhor mesmo, tá? Obrigada pela pergunta, então, Flavinha. Então, sejam todas muito bem-vindas e estejam aqui tranquilas. E nenhuma pergunta é sem sentido, é idiota. Não existe isso aqui. Toda pergunta é válida e eu consigo tirar várias informações. O shoyu, Flavinha. O shoyu é um produto industrializado, mas ele é fermentado do soja. O meu conselho para shoyu é olha a lista de para shoyu e para tudo. Olhar a lista de ingredientes. Se tem muito ingrediente, se tem ingrediente que você não sabe o que está ali, se começou a ter ingrediente com número, corre. Tá. Entende? Corre. Então tem shoyu que é mais natural. Tem até os cocoaminos agora que o pessoal faz aí. Tem da aquela marca que faz tudo de produto de coco, gente. O óleo de coco, leite de coco. Copra. Eu já comprei Esse, desse. É, o eu já Copra. comprei. O aminococo da Copra não tem nada a ver com shoyu, quem está acostumado com shoyu. É, o Ele é sabor. isso. É, sabor é diferente, você tem que adaptar, mas é uma opção ali. Mas eu acho que você pode super usar o shoyu, desde que não tenha tantos ingredientes, que os ingredientes sejam melhor, e numa quantidade moderada. Às vezes você pode diluir, na hora que você for usar ele, dá uma diluída com um pouquinho de água também, sabe? Aham. A palavra de Eu, na ordem verdade, aí é moderação, sabe? Moderação. Ah, Michelle, quando que você usa shoyu? Eu não gostava, um monte de gente faz só carne só com shoyu, é, frango só com shoyu, coloca na salada, não, não. Eu gostava de deixar quando eu ia comer sashimi. E daí eu eu também. E a comia o shoyu que sopa? tinha ali, entende? É, Aí qual é a tá. frequência que eu vou fazer isso? Então o X da questão aí entra muito na frequência. Mas ele é hiperpalatável, tanto que ele grita nas papilas, já observou? Uhum, Então, é isso que a gente precisa ter atenção. E eu acho que tá. o que eu quero deixar bem claro, agora que a gente está nesse ambiente seguro, eu posso falar deliberadamente. O que a gente precisa ter atenção são com as pegadinhas da indústria alimentícia. O que que a indústria quer? Ela quer fazer alimento barato para ela. Ela quer que o custo para ela seja barato e hiperpalatável, que haja no seu sistema dopaminérgico de recompensa. Sabe para quê? Para você abrir o pacote de Doritos e comer até o final. E na hora que terminar, você procurar o refrigerante. Depois esse refrigerante vai te dar a vontade de comer um chocolate. E depois você vai para o outro salgadinho, porque se você comeu muito doce, você tem vontade do saldo muito doce, do sal. Aí você vai para o sorvete, aí você vai para o biscoito, aí você vai e aí, você não fornece nutriente para o seu corpo, você desenvolve o que a gente chama de fome oculta, um corpo desnutrido. Para e pensa, é um corpo cheio de caloria e ao mesmo tempo desnutrido, pobre em nutrientes. Se o meu sistema vai funcionar bem, se eu quero secretar o meu estrógeno, se eu quero equilibrar meu cortisol, se eu quero liberar dopamina, serotonina de maneira adequada, eu preciso de substrato que faz com que esses hormônios sejam secretados. Substrato para a maioria desses hormônios são aminoácidos, vitaminas e minerais. E de onde que vem aminoácidos, vitaminas e minerais? Da comida. Vem da proteína, da comida, da carne. Os vitaminas e os minerais vêm das saladas, das frutas, entende? E os aminoácidos, a maioria de carne, da carne, dos ovos, carne, dos queijos, dos lácteos, né? Entende? Então a gente volta sempre para a mesma coisa. Comida, comida natural. Hortaliças, verduras, legumes e proteína. Então, tem a indústria ali fornecendo só alimentos hiperpalatáveis, altamente calóricos, que agem no seu sistema dopaminérgico para te viciar. Porque o que eles querem? Que você compre muito daqueles alimentos. Hoje em dia, ainda, uma demanda tão grande, uma oferta tão grande, que esses alimentos ainda
Muitos são mais baratos do que uma fruta. Esses alimentos muito mais baratos do que carnes, dependendo da região que a gente está, né? Comer alimentos farináceos é muito barato, é muito barato. Então é isso que está acontecendo. Todo o nosso sistema em conflito, não funcionando legal, porque então. Mais dúvidas? A Flavinha perguntou ali do shoyu, meninas. Ficaram com dúvida nessa semana dos industrializados? O que era industrializado? O pão era industrializado ou não era, Flavinha? Tem isso, né? Tem os salames, linguiça. Ó, tem linguiça que é super artesanal, que não vai com um monte de substância lá. Então, essa linguiça não é um alimento hiperindustrializado. Entende disso? Vocês entendem isso? Bacon. Tem o bacon que é super industrializado e tem o bacon que é o do porco ali, a parte do porco, a bochecha do porco natural, né? Mi, eu fico com bastante dúvida do industrializado, mas sabe dois que é normal, assim, e eu fico com dúvida, porque assim, beleza, eu fico com dúvida do arroz e feijão. Porque Aham. ele não é eu não sei se ele é industrializado, mas ele é processado, porque ele passa ali pela indústria para poder vir no saquinho, vamos dizer assim, sabe? Então, tipo assim, eu não comi, fiquei na dúvida. Eu fico pro Luciano, é industrializado? Não é? Porque eu sei que é plantado tudo ali, mas ele passa por um processamento ali, né? Vamos dizer. Mais do que É, processamento, eles passam por uma alteração genética, né? Quando a gente vai olhar o milho, gente, o milho é super engraçado. Quando você olha o milho natural, ele não era uhum. uma espiga, ele era só uma fileirinha assim, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Milho original. Ai, ai, aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês essa imagem. Mas vocês têm lá na internet. Ops. Tá vendo que ele não era uma espiga, ele era só uma fileirinha? Então, assim, dentro do nosso processo evolutivo, tem um lado muito bom, porque a industrialização fez a gente ter muito mais, chegar muito mais a recursos. Então, antigamente os recursos eram escassos. Por isso que o nosso DNA, o nosso hábito, não é acostumado a consumir o tanto de comida que a gente consome hoje em dia. Quiçá tudo isso alterado e bagunçado do jeito que tá. Então, muitas das doenças que a gente tem é justamente por esse DNA não conseguir identificar, não evolui. A gente não evolui em parte de DNA genética tão rápido quanto a indústria evoluiu. A indústria veio evoluindo muito rápido. Então tem alterações genéticas de muitos produtos. Por exemplo, o glúten americano. O glúten é a proteína do trigo. O que que a indústria descobriu? Que o glúten é um excelente espessante. Então, o glúten ele dá cremosidade para as coisas. Já falei isso, quem está aqui comigo sempre já me ouviu falar isso. Então, a indústria pegou, isolou ele em laboratório, potencializou ele lá, e daí o que mostra que foi em 400 vezes, cruzou novamente com o trigo. Então, o nosso trigo, o trigo americano, tem essa alteração genética. Eles pegaram esse glúten e levaram para creme de leite, massa de tomate, shampoo, creme. Qual é o problema? Todo esse excesso, essa carga que a gente tem. E daí a gente também consome esse trigo modificado com esse glúten. Então, qual que é o problema do glúten? É o glúten mesmo? É o glúten modificado. Porque a gente não tem essa capacidade de digestão, a gente tem capacidade de digestão para um, não para 400. Entende? Então, qual que é o problema que as pessoas estão tendo muito com glúten hoje em dia? Ah, o problema é o glúten? É esse glúten que está aí. Tanto que há relatos de que quando a pessoa consome farináceos aqui na Europa, a resposta é diferente do que quando come o pão francês aí.
Alguém já viajou, já passou por essa experiência? Quer compartilhar? Que eu posso ser tendenciosa quanto a essa resposta. Ah, eu, quando fui para aí, eu comi muito, assim, muita massa, muito pão, porque eu queria experimentar ainda, mas é uma coisa que eu amo comer. E assim, falar que tudo bem que a gente anda bastante, porque tá visitando e tudo, mas não é um andar de atividade física mesmo, de calórica, né? É um andar de passear. Eu engordei, acho que foi 1 quilo no máximo. Mas você aí come pão e faz atividade física. Exatamente. Então Se dá eu pra não gente fazer cuidar, esse é, comparativo. se eu não cuidar, se for pensar mesmo na quantidade, aqui eu me privo muito mais do que eu me privava quando não, eu via tipo um croissant. Gente, eu amo, eu comia, não tava nem aí, eu comia pizza, nossa, comia, experimentei tudo que é tipo de pizza, fechada, aberta, não sei o que lá, nanana, comia. É bem diferente, porque a E legislação assim, não tinha, daqui e não tinha sensação, tipo assim, eu de tô, tipo, estufamento. barriga, não tinha isso. Então, quando eu como pão francês aí, até minha pálpebra no outro dia fica com edema, sabe? Inchada, a olheira, assim, ó. Não sei se vocês observam. Eu também percebo muito articulação enrijecida, fica, parece que tá tudo durinho Olha a assim. bola. Então, peguem E e observem isso. Pode falar, Diana. eu gosto de pão, né? Pão Todo mundo francês. gosta, gente. Ele foi feito Todo pra gente mundo se gosta. gostar. Mas toda vez que eu como, eu tenho muita, após eu comer, mas assim, não, acho que não dá nem tempo de fazer digestão direito, eu já tenho muita queimação no estômago. Coisas de farinha branca, sabe? Sim. Bastante. Porque já é uma resposta também das estaminas. Porque ele também tem essa questão, por ele ser modificado, de ser altamente alergênico. Ele dá essa resposta na nossa estamina. Por isso que é muito rápido. Porque tem gente que fica assim, nossa, mas eu mal entrei em contato. Eu falo que estamina, sistema de alergia, é igual quando você tem alergia e é picado por uma abelha. Não é na hora, não fecha a glote na hora. Resposta de alergia é na hora, gente. Entrou em contato, você vai ter a resposta. Entende? Essa resposta estamínica. Então, é isso que eu quero que vocês façam, que vocês tenham percepção de quando vocês consomem, o que vocês consomem, como que vocês ficam. Não viver mais no piloto automático sem identificar e achar. E pior, achar que esses sintomas são naturais. Eu canso de perguntar numa consulta nutricional: ah, você tem dor de cabeça? A pessoa fala assim: ah, tenho, sempre tenho no final do dia, mas é normal. Eu falo, não, pode ser comum, pode acontecer com frequência, mas não é normal sentir dor. Dor nenhuma é normal, tá? Dor nenhuma é normal. A gente sente dor porque é um mecanismo de defesa que a gente tem para procurar o que está errado. Entende? Ah, eu como pão e sinto dor no estômago. Não é normal. É uma sinalização de que não é para fazer aquilo. E o glúten especial, já que a gente acabou de falar do sistema dopaminérgico no outro encontro, quem está ouvindo essa aula aqui, vai lá no encontro 2 do esquenta, que eu falei do sistema dopaminérgico. O glúten age nesse sistema hedônico, no sistema dopaminérgico. Ele é altamente viciante, que é o exemplo que eu falei. A pessoa que come pão todos os dias no café da manhã e nunca cansa, não enjoa, não tem problema nenhum. Ela pode comer todos os dias pão e ela não tem essa questão de comi uma semana, enjoei do pão. Nunca ouvi falar, ninguém. Então, é isso. Seguimos lá. Gente, primeiro passo então. Bora dar um start nesse start? Vamos trabalhar? Chega, todo mundo de férias, acabou. Tô querendo colocar vocês para trabalharem. Primeiro passo é vocês pesarem, medir circunferência de cintura. Quem não tem fita, pega um barbante, alguma coisa, mede, dá um nozinho, para no final você pegar esse mesmo barbante e ver quanto que diminuiu ali desse barbante. Foto, coloca top shorts
Normalmente depois vocês querem compartilhar essas fotos, mostrar para as pessoas. Então nem aconselho ser de biquíni, ou então biquíni, ou dos dois, porque a foto vai ficar com você, não é para colocar no grupo, não precisa compartilhar nada. Mas faça seu registro fotográfico para você identificar como você tá agora e para onde você tá indo, tá? Então a gente pesa, mede fotos no início e no final, ok? Não esquece de fazer isso, coloca um alerta aí. Aí, só para a gente lembrar, os nossos encontros serão nos próximos 3 sábados, 10 horas da manhã. Eu não vou alterar esse horário. Já estava combinado, tá certo. 10 horas da manhã do Brasil, 1 hora da tarde daqui de Portugal. 10 do Brasil, 1 da tarde daqui de Portugal, nos sábados, dia 8, dia 15 e dia 22. Dia 29, vocês têm acesso à aula gravada, tá? Mas a gente vai estar lá seguindo na nossa cetogênica, então vocês já estão sabendo, né? Todas as coisas já estão lá no Hotmart e todo mundo que está aqui já está com acesso lá no Hotmart, já passei os acessos, tá? Vamos fazer nosso rastreamento metabólico. Quem imprimiu? Nossa, agora tá bonito o nosso grupo. Vou fazer uma foto. Faz um X aí. Gente, quem imprimiu, quem não imprimiu não tem problema, vai anotar. Nós vamos fazer o rastreamento metabólico juntas. E daí, se vocês tiverem tempo, eu quero dar uma sugestão de estratégia alimentar para essa semana. Quem quiser, fica aqui comigo e pode ir perguntando tudo, tá? Vamos fazer o rastreamento e daí eu quero já trabalhar com uma sugestão para essa primeira semana, combinado? Deixa eu abrir aqui o meu rastreamento. Calma aí. Tararara. Rastreamento. Vocês conseguem enxergar a ferramenta? Poucas não têm a ferramenta, né? Consegue? Eu vou ler também, tá? Rastreamento metabólico é uma ferramenta para que você consiga perceber como está a sua saúde e bem-estar hoje, como está hoje, dando uma visão geral através das respostas. Você não precisará compartilhar seu resultado, né? A gente vai falar dos seus resultados aqui. Você deve aplicar essa ferramenta no início e no final, para vocês terem essa percepção, conseguir mensurar a evolução de vocês. Use essa ferramenta como mais um recurso de autoconhecimento. Observe seu corpo e os sinais que ele te dá. Então, bora lá, gente. Nós vamos fazer a ferramenta. Então, aqui, ó, do lado esquerdo, tem os sintomas. Aí vocês vão colocar ali a frequência e a intensidade. E no cantinho vocês vão colocar o total de pontos que vocês fazem. Sendo ali na frequência 0 para nunca ou quase nunca. 1, se você teve ocasionalmente. 2, tem com frequência. Todo mês tem, toda semana tem, é muito frequente ter o sintoma, tá? E a intensidade? Se você não tem, não intenso ou intenso. Por exemplo, dor de cabeça ali, ó, já tá ali, o primeiro. Qual é a frequência? Eu tenho, ocasionalmente eu tenho uma dor de cabeça assim.
Você já prestou atenção quando você tem, se é na TPM? Ah, talvez seja TPM, então toda TPM eu tenho. Então, uma vez no mês ali no meu ciclo eu tenho essa dor de cabeça. Não, eu tenho toda semana. Então você coloca ali a frequência. E a intensidade? Como que é essa dor de cabeça? Chata, fica ali, ó, você quase não consegue viver, ou não fica ali te incomodando, te lembrando toda hora, mas você tá ali ou você não tem. E daí você totaliza. Então, ó, tipo, frequência, intensidade, totalizou 3 pontos, porque a gente totaliza ali e depois totaliza no final, a soma total. Combinado? Todo mundo pronto? Bora lá. Quem não tem, só fazer um risquinho aí numa folha. Anota a data de hoje, por favor, dia 1º de novembro. Dor de cabeça. Qual é a frequência? Qual a intensidade? E coloca aí o total. Seguinte, insônia. Demoro para dormir. Então, aqui a insônia é tanto a resposta de demoro para dormir, ou tenho despertares à noite e demoro para voltar, ou também estou despertando muito à noite. Também entra, configura insônia, tá? Coloca a pontuação de vocês ali quanto à insônia. Eu tô olhando Ô, vocês, daí Mi, eu vou dando sequência. Pode perguntar. por exemplo, meu filho me acorda. Uhum. O filho é a Mas aí não é causa, uma não é, sinalização bioquímica não é uma. sua, Beleza, é um tá fator bom, externo, não interno. A gente quer analisar os fatores internos aqui, tá? tá bom. Olheiras e essa bolsa, sabe? Esses edemas. Nossa, nota 1000, tem? Nariz congestionado, sabe? Aquele toda hora você tá com aquela sensação de nariz trancado, constipação. Esse também traz até um pouco de edema em região de olho. Sinusite. Como que tá? Mudou o clima? Tem um sensor interno aí? Muda o clima, a sinusite já trava tudo. Acne. Como que tá as adultas com acne? Eu gosto bastante de aplicativo. A gente tem que usar a tecnologia, não tem que vir só para estragar a nossa vida, ela tem que trazer alguns benefícios. Eu gosto de aplicativo de acompanhamento de ciclo, ovulação, ciclo, porque mostra muito, inclusive, questões de fome, quando baixa a serotonina, fome, a vontade de comer doce, como que tá ali, a sua capacidade de treino. Então, também tem alguns sintomas que vão surgir ali na TPM. E é claro, isso não pode ser muito intenso, porque significa que tem alguma bagunça aí. Então, a gente precisa ter quanto menos sintomas e com pouca intensidade no ciclo ali, entendeu? Mas a gente não é igual o mês inteiro. Eu acho que a primeira coisa que nós, como mulheres, a gente precisa entender é que nós somos cíclicas, que cada semana a gente tem uma semana, entende? Essa semana mesmo eu tava rindo sozinha, porque eu tava treinando e eu tava com muita força e eu tava me achando muito maravilhosa, magra, bonitona, entendeu? E eu tava rindo sozinha porque eu já sei que então semana que vem não vai tá bom. Então eu pensei, vou dar o meu máximo, vou treinar bastante, porque semana que vem já não treino aquelas coisas, já vou estar inchada. Porque é isso. Nós somos cíclicas. Se tem uma semana que você tá muito esbelta, na semana que vem você vai estar média, e daí depois tem a semana ruim. E depois a gente volta para a semana boa. E é importante a gente entender isso, para na semana ruim a gente não pirar o cabeção achando que a gente é muito ruim, entendeu? É só uma fase, vai passar. A gente tende a ir melhorando. Acne. Perda de cabelo. Como que tá a queda de cabelo aí?
Náuseas e vômitos. Você tem sentido náusea, ficado nauseada? Como que tá essa digestão? Fica muito empachada, né? Ô, Mi, e eu tenho isso muito no período menstrual. Aí coloca um. Sim. Ali já acompanha a diarreia e depois da diarreia, constipação. Principalmente se vocês transitam de um para o outro, sabe? Ou se é mais um, já vai colocando a intensidade ali para a gente entender o que está acontecendo. Complementando essa parte aí o próximo sábado a gente vai falar sobre digestão e intestino, saúde intestinal, hein? Vocês venham preparados que eu vou trazer atualização aí do tema. Então, daí, distensão abdominal. Come, sente empachada, fica com aquela distensão abdominal, muitos gases. Ali na sequência, ó, arrotos ou gases. Toda hora fica, né, voltando, tudo meio parado. Essa sensação. Bem importante esse rastreamento a gente fazer agora e antes do que a gente vai fazer na semana que vem. Azia. Aí, a Jana falou agora da azia, quando come pão. Então, como que tá essa azia? Tá frequente, não tá frequente? Muito importante já conseguir identificar o que que tá causando. Então, a Jana já veio trazendo ali que ela já identificou uma causa. Dor estomacal ou dor intestinal. Sabe dor ao ir ao banheiro? Porque uma coisa é você tem vontade de ir ao banheiro, você vai ao banheiro. Outra coisa é você sentir dor, sentir cólica, também sentir dor ao evacuar. Próximo, limitação de movimentos. Próximo, fraqueza, cansaço. Quem aí tá cansada? Mas eu quero saber se é cansada todo santo dia ou se tem uma semana no mês cansada. Tá todo santo dia? Eu tô lendo um livro do Cortella, sabe? E ele começa, a primeira frase dele ele fala assim, na segunda-feira, quando você acorda, você tem vontade de dormir mais ou você não tem vontade de levantar da cama? Que são duas coisas diferentes, né? Aí ele fala, se você tem vontade de dormir mais, pode ser que você tenha tido um final de semana incrível, intenso, você saiu, você se divertiu, você encontrou pessoas e seu corpo precisa dormir mais para recuperar. Ele está precisando de umas horinhas a mais para recuperar. Agora, se você não tem vontade de levantar, ele fala muito, daí ele fala do porquê de levantar. O nome do livro é o Porquê Fazemos o que Fazemos, né? Por que fazemos o que fazemos? Ainda tô ali no 30% do livro, mas ele já posso indicar, ele é sensacional, porque é isso. E quando a gente traz até para esse encontro, né, do sistema de insulina, a frutose, a ação da frutose no nosso sistema dopaminérgico, nosso sistema dopaminérgico de serotonina, que eu vou falar mais no sábado que vem, vou falar da serotonina, é muito isso, é a gente parar e pensar e perguntar por que que a gente faz o que a gente faz. Tem sentido isso? Ou vocês estão entendendo isso que eu quero dizer ou não? Por que que eu faço essas escolhas? Por que que eu faço essas escolhas? Principalmente se, quando eu faço uma escolha, a resposta que ela me dá são sensações ruins, são pensamentos, sensações, né? Sentimentos ruins. Eu escolho comer isso daqui e depois o feedback que eu tenho é tudo ruim, não é bom, não fica nada de bom.
Então, por que que eu faço o que eu faço? Já fica a dica aí de livro. Eu já tô vendo gente pesquisando livro lá na Amazon. Isso aí. Então, azia, dor, tarará, limitação de movimentos, fraqueza, cansaço, fadiga, moleza, sabe? Ai, quero que o mundo acabe em barranco. Você às vezes tem até vontade de fazer as coisas, mas não tem força. Na mente você iria, mas o corpo não responde. Sabe, uma. Ai, cadê a energia do corpo mesmo? Porque às vezes a mente está mais cansada que o corpo aguenta mais. Aqui é o contrário, é o corpo que não vai, a mente até gostaria de ir, mas o corpo, você fala, ai, meu corpo não aguento. Pior que todos esses sintomas de cima, apatia, letargia. Apatia, gente, é aquilo que você não está sentindo nada, nada, nada. Não tem bom, não tem ruim, nada. Você está só ali. Um horror. Acho que de todos o pior para mim é a apatia. É o não sentir, sabe? Hiperatividade, conhecido como fogo na bunda, não para, não sossega, toda hora tem que inventar um negócio, uma sarna para se coçar, tá ali, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Não consegue aproveitar o tédio. Quem aí acha que consegue aproveitar o tédio? Quem consegue ficar de boa? Tipo, o que que você tá fazendo agora? Nada. Mas assim, sem celular. Sem assistir uma série, até o livro, porque a gente se apega no livro, eu me apego muito, tipo, no livro pra eu fazer nada, sabe? Sentar num lugar, você consegue sentar em um café, não pegar no livro, não pegar no celular e ficar só observando, só esperando o tempo passar. Só. Ou você toma, inquieta rápido, fica desconfortável em estar sozinha, estar num ambiente com outras pessoas e você tá sozinha, de olhar ao redor. Às vezes nem, a gente nem enxerga, né, as coisas que estão acontecendo, porque tá tudo tão. E aquele tédio, senta, faz nada. Sabe aquilo que o pessoal fazia antigamente, de pegar uma cadeira diária, que a gente falava, cadeira diária? Não sei se na região de vocês também é assim. Coloca a cadeira e só fica lá, sem fazer nada. Eu amava fazer isso com a minha falecida avó. Eu ia para casa dela e a gente fazia nada na cadeira diária dela. Lá pelas tantas ela passava um café melado e nada. A arte do nada. No livro O Segredo da Dinamarca, eles chamam isso de momento. Eu não sei falar dinamarquês, mas lá tá escrito Heide. Hynde, Heide. Heide. Não sei a pronúncia, é assim que está escrito. Então, porque tem um estudo que mostra que a população, uma das populações mais felizes do mundo é a Dinamarca. E curiosamente, é uma das populações que tem a maior taxa de imposto. O imposto de tudo que eles fazem é muito alto. Então foi desenvolvida a pesquisa, porque o pessoal ficava assim, como que eles pagam tanto imposto, demanda tanto de imposto, em contrapartida eles são tão felizes. Entende? Qual que é? O livro é uma delícia, O Segredo da Dinamarca. Outro livro, já deixo também, delicinha de ler. É engraçado, é divertido, porque é uma inglesa, uma repórter inglesa que se muda com o esposo para a Dinamarca e ela começa a fazer as pesquisas dela sobre a Dinamarca e ela descobre que tinha essa pesquisa falando que lá é a população mais feliz. Aí ela vai pesquisar as coisas da Dinamarca e ela fica assim, mas como? Com essa taxa de imposto tão. E é muito frio, muita neve, tem várias questões. E uma das questões deles serem felizes é isso. Eles sabem fazer nada como ninguém, que eles chamam de momento Hyde. Eles só contemplam o ser, entende? Então, o que está faltando para as nossas crianças, nossos adolescentes, a gente precisa exercitar isso. Acho que é uma missão para a gente. Momento Hyde.
Hiperatividade, dificuldade em descansar. Tá aqui, ó. É uma coisa complementando a outra. Você não consegue desligar, desconectar, tem toda hora. Sabe, tem gente que não consegue ficar, dali a pouquinho precisa ver o que que tem numa rede social, ou se seu post engajou, se alguém curtiu, entende? Não consegue ficar você consigo, nos seus pensamentos, às vezes um cafezinho, um chazinho ali, sentando. Memória ruim. Memória ruim vem um pouquinho disso, dessa hiperatividade, de não descansar, de não contemplar, de não, né? Confusão mental é o que eu tô hoje, muita coisa para fazer, fico confusa, entrando no horário errado, marcando horário errado, acelerando todo mundo. Tá vendo como não precisa estar no raid ali do negócio. E baixa produtividade, porque, claro, é isso, muito excesso, 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 excesso. Tem gente que confunde fazer muita coisa com produtividade, né? Tem gente que faz, trabalha, fica fazendo hora extra, mas não é produtivo, não. Produtivo é você fazer o que você tem que fazer no tempo mínimo ali e aproveitar seu dia com você, investindo na sua saúde, com os seus, com as suas famílias, com seus amigos. Faz sentido isso? Deixa eu olhar aqui o chat. Muita dificuldade do nada. Sempre parece que tenho algo que fazer, me sinto culpada. São questões que a gente precisa trabalhar, né? Você sentir culpada. Quem mais aí se sente culpada quando não tem nada para fazer? O mal da mulher moderna. Mal da mulher moderna. Quem se sente culpada? Quer ver mãe? Mãe não pode sentar e tomar um café, que ela se sente culpada. Ela acha que ela tá em falta com o filho. Fez tudo já que tinha para fazer com o filho. Ou então mãe que acaba de colocar o filho na escola. Aí ela tem um tempo para ela. Aí ela fica culpada porque ela colocou o filho na escola e ela tem um tempo para ela. Gente, a gente precisa tratar. É terapia isso daí. Vamos todo mundo para terapia? Tá errado isso daí. Tá errado. Já falei também aqui em alguns encontros. A maior prova de amor que a gente pode dar para o próximo é a gente cuidar da gente. Quem tem participado de outras edições do Start, quem passou por esse processo, vem passando por esse processo de mudança de estilo de vida aí, eu acho que está bem claro que vocês podem, inclusive, abro aqui para compartilhar com as novatas, o quanto a gente consegue dar o nosso melhor quando a gente está melhor. Tô certo ou tô errada? Quando a gente tem energia, quando a gente tem disposição, quando o nosso humor tá bom, meu Deus, a mãe esgotada. Nossa, eu não sei se eu já dei esse relato para vocês, talvez tenha dado, já que a gente conversa bastante. Eu, como formação em nutricionista, quando eu tive minha primeira filha, quis fazer tudo perfeito. E depois, hoje em dia, eu olho para trás e eu tenho dó de mim, eu tenho dó da minha filha, porque no final eu não estava dando o meu melhor para ela, sabe? E dentro desse cenário aí, como nutricionista, eu sabia que eu tinha que amamentar. Gente, se eu mostrar uma foto para vocês do que virou meu peito na amamentação, quanto tempo foi de arrancar pedaço, tipo, um bico do meu peito não tem metade, sabe? Um caos, um horror, a criança consumindo um peito que tá lá saindo os pedaços, era leite com sangue, e eu ali, foi. E a Rafa teve refluxo e teve tudo. Enfim, mas deu tudo certo, consegui amamentar, e daí já tava com um ano eu amamentando ela, era com um ano, tinha 12 quilos. Então funcionou esse negócio. Sabe o que é uma criança de um ano, de 12 quilos? Quem já me viu pessoalmente, já viu o meu tamanho? E eu com aquela criança, e daí ela teve refluxo, tudo, lá pelas tantas, eu tava cansada, eu tava exausta. Eu colocava ela no peito para ela dormir. Ai, tá errado. Fica quieta. Fazia o que eu fazia.
Vem julgar. Colocava ela no peito porque eu tava com sono, eu queria dormir, ela dormia, eu dormia, todo mundo dormia. E por fim, foi, que ela só dormia no peito. Eu coloquei ela na minha cama, eu deitava de lado e colocava ela no peito. E a ponto de evoluir, que eu dava uma alongada assim, ó, ela já reclamava, procurava com a mãozinha, com um ano, o bico do meu peito e ficava com a mão no bico do meu peito para dormir. E daí eu fui no meu ginecologista maravilhoso. Quem conhece o Dr. Fábio Bicudo? Fui lá, levei uma escovada dele que eu precisava. Ele falou assim: você tá louca? Pra que que você tá fazendo isso? Você já amamentou? Olha essa criança, olha o tamanho dessa criança. Ela tá super saudável e não sei o que, não sei o que. Olha pra você. Gente, eu olho as minhas fotos com um ano. E eu tava insistindo naquilo. Resumindo, tô abrindo meu coração, não tô falando pra ninguém fazer nada igual o que eu fiz, tá, gente? Tô dando meu relato da minha primeira, porque eu tenho da segunda que já mudou completamente. E daí eu peguei e falei assim: ah, então é isso, não tá dando, vou tirar ela do peito, porque ela não dorme, eu não durmo, ninguém dorme, o marido tava dormindo no outro quarto, estava assim, o caos instaurado, pelas escolhas que eu fiz lá atrás, né? Foi. Eu tirei ela do peito. Com uma semana, eu era outra mãe, porque eu dormia, eu tinha energia, eu tinha disposição, eu tinha alegria, eu era uma mãe animada, porque eu não tava, eu era uma mãe irritada. Eu tava sempre cansada, sempre com sono, tava muito irritada, sem paciência, sem. Entende? Tipo, ai, deita, dorme, vamos, dorme aqui. Foi muito claro para mim, uma semana depois, que eu era uma mãe muito melhor naquela fase, não amamentando do que amamentando, só abrindo meu coração. Ai, a Organização Mundial de Saúde fala 2 anos, que é maravilhoso amamentar, mas é isso. Então a organização não estava dentro da minha casa, estava dentro da minha vida, eu não sabia quantas horas eu trabalhava, o que que eu fazia. O meu relato é que, por fim, a gente precisa entender o que que funciona pra gente, o que que é melhor. E eu conseguia ser melhor, eu fui uma mãe melhor depois. Então, para voltar lá no cuidar da gente, sabe? Então, foi um pouquinho de eu vou cuidar de mim, eu preciso dormir. Eu consegui dar o meu melhor depois. Então, acho que fica muito claro isso. Quando você tem energia, quando você tem disposição, quando você controla os seus hormônios, o seu humor, você consegue dar o seu melhor. Então, hoje, para mim, é muito claro que a gente cuidar da gente é a melhor maneira de a gente amar o outro. Nem só por isso. Daí, vamos lá, daqui a alguns anos, projeta lá para o futuro. Se você for um idoso que tem autonomia, que não tá lascado de saúde, que não precisa ninguém te alimentar, colocar fralda, te dar banho. Você não tá sendo uma pessoa melhor também para os seus? Ou não? Eles que se lasquem depois. Vou viver a vida aqui. Já cuidei da galera, depois eles que cuidem de mim. Entende? Então, cuidar da gente é a melhor prova de amor que a gente pode dar pra gente. Ok? Concordam? Eu falando isso, a outra amamentando lá. Continua amamentando, é maravilhoso, tá? Segue. Continua, Diana, tô com você. Ai, ai. Gente, e aí? Vocês totalizaram. Como que ficou lá o total? Muito alto, baixo? No final a gente vai fazer e vai ver. Quem que tá baixinho aí? Quem quer compartilhar o seu resultado? Agora é hora de bate-papo. Vamos lá, que daí eu já vou dar sugestão do que a gente pode fazer. Preciso de vocês. O que que é alto e baixo? Não sei qual que é a Hum, pontuação alto e baixo. Quanto deu sua pontuação? O Meu, deu 31. que você acha do seu coração? Eu achei que deu na média, não deu nem alta nem baixa, porque tem vários aqui que tem zero, que eu coloquei zero. Gente, Eu foi não sei que. maravilhoso. O meu deu 63. Você arrasou. Aí, é isso que eu quero, gente. Não comparar uma com a outra, mas pra gente ter essa percepção.
Eu ia falar É, isso, Mi. Pode Perdão, falar, pode Flavinha. falar. Eu ia, eu ia falar isso. Eu peguei as minhas outras rastreabilidades que eu já tinha feito, porque daí compara a Ai, gente eu com a amo. gente mesmo, Eu entendeu? Porque amo. essa régua é injusta, cada um tem uma realidade, né? E aí eu fiquei assim, tá baixa a minha, eu acho, tá boa, mas assim, comparado com as anteriores, eu já fui melhor. Então é uma E coisa aí, assim. já trouxe uma luz aí. Entendeu? Trouxe uma luz. O que que aconteceu daí? Você vai comparar qual os sintomas que aquela pontuação elevou, né? Então, isso é Sim. melhor. Eu tenho E deixar 4. claro quais são os sintomas que surgiram de novo, né? Uhum. Aí Sim. você já linka com o que que eu coloquei de novo aqui na minha vida. Por isso que a ferramenta é muito legal e é legal vocês fazerem e colocar a data e ir fazendo uma pastinha ali, tá, meninas? Flavinha, sua pontuação tá legal. É óbvio que dá para melhorar, né? E esse é o objetivo do Start. Então, o que que a gente vai fazer? Lá no final, a gente vai refazer e você vai olhar os dois e vai ver se esses sintomas melhoraram ou não. Outra coisa que eu quero que vocês analisem desses sintomas é muito linkando com a questão da TPM, tá? Se isso está acontecendo muito na TPM ou não, intensidade, porque também TPM precisa, tem um limite ali. Não pode ser uma TPM super forte que você fica totalmente descompensado uma semana do mês. Se isso está acontecendo, a gente precisa olhar isso daí. Aí a gente vai ajustar. Se não ajustar, precisa ir no endocrinologista, ginecologista, para olhar perfil hormonal, para olhar o estrógeno, como que tá, né? O estradiol, olhar esse perfil hormonal, porque às vezes você tá achando que é você e são seus hormônios comandando ali a sua mente, entende? Então, tem que fazer agora, tem que fazer depois, guarda e de tempos em tempos vai fazendo essa análise do que vem sentindo. Porque nessa vida louca, a gente vai vivendo e não vai prestando atenção nos sintomas que estão surgindo, nas coisas que estão acontecendo. Combinado? Alguém mais quer falar alguma coisa? Vamos trabalhar uma sugestão de cardápio aí para essa semana? Então, eu pensei em pegar e desenhar com vocês aqui. Não vou trazer nem impresso nem nada, porque cada uma vai anotando e vai desenhando o próprio. Eu quero ensinar vocês a terem autonomia, com umas regrinhas básicas de estratégia alimentar, porque lá no final, quando tudo acabar, mais ou menos, na verdade, a gente vai, na semana 2 a gente vai ter. A primeira semana, já vou antecipar. Primeira semana, a gente vai ter aula sobre modulação intestinal, digestão. A gente vai vir revisitar toda essa parte aí e de parte de serotonina, das escolhas alimentares. A gente vai, todo esse start a gente vai trabalhar muito do porquê que a gente come a mais. Esse start tem muito centralizado esse tema. Por que que a gente come mais? Quais são os gatilhos? E no final de semana que vem a gente vai falar da parte do intestino, serotonina e por que que a gente tem mais vontade de comer nesse sentido, ok? Aí a gente vai trabalhar na primeira semana detox e modulação intestinal. Nova estratégia, novo tudo ali. Quem já fez os outros já sabe mais ou menos o que vem pela frente. Na segunda semana, eu vou vir com a dieta do Mediterrâneo, novo. A gente não trabalhou dieta de Mediterrâneo. Dieta de Mediterrâneo low carb e jejum intermitente. E daí a gente vai, eu vou trabalhar esses temas no outro sábado, no dia 15. Entendeu? E daí a gente vai para a boa e velha cetogênica, que no final das contas a gente precisa, vez ou outra, entrar numa cetose. Por quê? Por quê? Por que que a gente precisa entrar numa cetose? Fala aí, vocês que estavam comigo nas duas áreas, do coração de vocês, por que que vocês acham que é importante a gente fazer uma cetogênica vez ou outra? Fala aí, Vivian. Você que tá rindo já. A cetogênica é um sucesso, é a maior perca de peso da vida. Muito bom. Ou que tem gente que perde mais na detox, hein? Depois vamos anotar, vamos anotar.
Mas por que que vocês acham que a cetogênica, com tudo isso que eu venho falando nessas 2 semanas, é importante? Queimar Porque gordurinhas. tá armazenado, né? A cetogênica é isso, Transforma, a cetogênica, transforma a gordura em energia, né? a gordura é energia. A gente vai usar essa energia ao invés da glicose. Esse é o ponto. A gordura é energia que está guardadinha. O que que a gente quer? A gente quer usar essa gordura como fonte de energia. E a cetogênica, a gente tem que trabalhar com ela para a gente desenvolver, daí eu vou aprofundar mais na semana cetogênica, mas para a gente desenvolver a flexibilidade metabólica. Ela é importante para a flexibilidade metabólica. Sabe por quê? Porque o nosso corpo tem a capacidade de usar dois recursos como fonte de energia: glicose ou cetose, cetonas. Ele tem essa capacidade. Começou a fazer cetogênica, tem muito sintoma, pipipi, popopó, ou jejum intermitente, começou a ter muito sintoma, é porque não está com flexibilidade metabólica. Pois é você mesmo que precisa fazer para desenvolver a flexibilidade metabólica. O que que a gente quer com a flexibilidade metabólica? Comi, forneci glicose, acabou, meu corpo já automaticamente usa gordura como fonte de energia e não fica sinalizando fome para você ter mais glicose e nada de usar a gordura. Entende isso? Então, a gente vai trabalhar essas estratégias aí. Mas como eu não quero vocês no limbo, então bora começar essa semana? Eu vou perguntar para cada um, eu quero que vocês me respondam. Sem julgamento. Eu quero só saber de vocês agora. Michele, em média, quantas refeições você faz por dia? Vou perguntar para todas essa pergunta. Já pensa aí. Em média, quantas refeições vocês fazem por dia? Mi. É para eu Absoluta. falar já? Isso, pode falar. Eu faço 4. 4 refeições. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. E no Isso. meio? E no meio, tem coisa ou não? Não, Não tem. 4 refeições, não fica beliscando. não. Ok. Gente, eu vou anotar de todo mundo. Natasha, tá por aí? Responde pra mim. Quantas refeições faz por dia? 3, mas geralmente eu dou alguma beliscadinha à noite. Depois da janta. Isso. Uma vontadezinha de doce, de comer alguma coisa mais palatável. Tá. Kerly, tá por aí? Responde pra Oi, mim. Mi. Quantas Eu tô. refeições? É 4, mas o beliscar conta como refeição? Conta. Eu ia falar depois. Beliscar conta Então, como então o negócio refeição. tá feio. Então, mais de 4. Eu escrevi 4 mais, tá, Ker? Tá, Eu tá. já vou falar por que que conta, tá? Vivian, tô 3, indo Mi? tô indo na minha ordem aqui. E tem belisquete? Não. Café da manhã, almoço e janta. Ok. Leca, Olha, na vida normal, sem eu estar Heleninha, é, vou falar que eu tô fazendo 2, no máximo 3. Eu nem consigo parar para fazer as refeições. e quando É, você tá, Heleninha? aí são várias beliscadas por dia, que aí é quando ferra o rolê, entendeu? Entendi. E foi essa semana que eu te mandei aquele desespero de mensagem. Ok. Diana, Era pra eu estar fazendo 3, né? Mas tô fazendo umas 4. E às vezes eu belisco. Mas normalmente é 4. Olha o Mas era tamanho 3, desse né? neném. tudo Ele bem. cresceu no start, esse neném. Cresceu. Quase nasceu no start. Flavinha,
O quê? Ó, eu Ah, normalmente é almoço, lanche, janta, mas daí tem dia que eu tomo café da manhã, daí depende, o dia que quero fazer jejum, daí eu não faço café da manhã. Dia que não, daí eu tomo café da manhã. Depois da academia, daí, né? Que eu tomo. Essas daí são minhas cobras criadas já. Já não vale. Já são café com leite. Gi, 4. Às vezes 3, mas vamos pegar o 4. então o que que eu quero que vocês reflitam? Primeiro, pós-treino, pré-treino entra como refeição, porque, né? E os belisquetes também. Sabe por quê, gente? Porque tem secreção de insulina. Você está fornecendo energia, então a gente vai contar como uma refeição e vale para reflexão de quantas vezes eu estou comendo. Super coffee não, Lê. Super coffee nem tem 2 calorias lá. Mentira, 50, 60. Mas não é uma refeição, super coffee. Mas uma dose de whey protein é uma refeição. Tem mais de 100 calorias, tem 20 gramas de proteína. É uma boa refeição. Porque eu não estou avaliando aqui se é qualidade de refeição. Estou perguntando quantas refeições a gente está fazendo por dia. Por que essa informação? Porque de acordo com quantas refeições eu faço no dia, eu fico secretando insulina, 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 insulina e não estou gastando gordura. Vocês estão entendendo a análise? Aí é claro que daí a gente vai, no primeiro momento, melhorar a qualidade disso daqui, para depois ajustar a necessidade. Então eu trocaria todo esse beliscar por proteína e gordura boa. Aí eu ajusto o eixo de vontade de comer e fome. E depois eu entro no ajuste de consumo de ingestão calórica. Fui muito rápido aqui? Vocês entenderam isso? Entendeu? Se vocês me façam perguntas, tá? Então, dentro deste cenário, pensando em estilo de vida saudável, de fato, a gente deve manter um consumo de 3 a 4 refeições por dia. Café da manhã ou pós-treino para algumas, almoço, um lanchinho, que é um negocinho, uma proteína, e janta. E se conseguir jantar cedo, 3 refeições, café da manhã, almoço e janta. Janta cedo, 6 horas da tarde tá lá jantando. Para quê? Para dar as 12 horas de jejum, que não é jejum intermitente, é o jejum que todo mundo deveria fazer entre a última refeição e a primeira, porque é o espaço, é um intervalo para o corpo parar de ficar digerindo e metabolizando o alimento toda hora, para ele descansar, para ele detoxificar, para fazer reparo de neurônio e reparo celular. Se ele fica metabolizando alimento, 14, 16 horas por dia, só não metaboliza enquanto eu estou dormindo. E na verdade, se eu comer antes de deitar e dormir, ao invés de estar fazendo os processos de sono, eu estou metabolizando. Entende isso? Então, o correto, pensando no estilo de vida saudável, é a gente ter um intervalo diário de 12 horas da última refeição para a primeira. E para isso ser interessante, seria uma janta mais cedo, porque a janta perto do horário de dormir é péssimo, por isso, né? E daí colocar ali, ou café da manhã, de pré-treino, ou pós-treino, depende do horário de treino. A gente tem esse ajuste. E daí essas outras refeições. Então, dentro disso, eu quero que vocês organizem a rotina de vocês. Tem gente que está com estratégia preparada, então não precisa fazer, hein? Mas se tiver dúvida, me chama que eu ajusto de vocês, tá? E Pode posso perguntar. só tirar uma dúvida? É. Relembrar. A questão da quantidade de água, a gente pode inserir nesse cálculo chás, café sem açúcar que a gente toma, ou Café é não, porque água? café não, porque café é diurético. Café não entra na contagem. E eu espero que vocês não Não é estejam líquido. tomando. Não, eu espero que É, vocês não estejam tomando 1 litro de café por dia. sim. Então, café Não, não. não. O chá entra na contagem, sim, de água, Tá. tá? E água. E não beba suco. E refrigerante não. Ai, zero. Não. Não, gente. Gente,
que a gente já não tá nessa fase. A gente é bem maravilhosa. Tem dúvidas sobre isso? Vou falar ainda. Tem muita coisa pra gente falar. Pra refalar, relembrar. Acabou, já minha água. Entendeu, Gi? Apesar do. Aqui no Start eu aprendi a gostar de água com gás, que eu não consumia. Em 2023 eu descobri que é muito melhor água com gás com limão do que nunca mais tomei refrigerante. É Não muito bom. sobrou escolha para ela, coitada. Só sobrou beber água com gás. Vou beber água com gás mesmo. É porque, gente, e dentro de todos os cenários, a bebida é a pior coisa que a gente pode escolher. Sabe por quê? Porque você vai beber. Um copo de refrigerante, ele equivale em calorias a um pratão de comida. Ele não vai te dar saciedade. Pelo contrário, aquela quantidade de açúcar vai te dar mais fome. Meia hora depois você tá morrendo de fome. Ele é muito fácil de tomar. A ingestão, sabe, só atrapalha a digestão. É assim, ó, a pior escolha que se pode fazer são as bebidas calóricas. De todos, é melhor comer Mi, um brigadeiro do que beber um copo de refrigerante. Pode falar, Nath. eu sou um terror nutricional, tá? Eu tô aí na Eu que caminhada sou. um certo. Não, eu sou o terror da nutricionista, porque, tipo assim, eu tenho um apego no refrigerante zero imenso. Às vezes eu consigo fazer toda uma rotina de alimentação mais bonitinha, que não foi o caso da semana passada, como eu já te contei. Mas às vezes de ter ali o refrigerante, eu costumo não beber durante a semana, mas no final de semana parece que é um apego até emocional. Então eu posso comer uma comida saudável, mas parece que se eu não tenho a minha coquinha zero, eu fico mais compulsiva em querer pedir alguma coisa no iFood e tudo mais. Então, eu tô engatinhando aí, então para mim ainda tá sendo difícil tirar alguns industrializados em específico. Ó, eu sempre vou trazer perguntas reflexivas para vocês. A pergunta que eu te faço agora nesse momento: consumir esse refrigerante tem te trazido o resultado esperado? Então, eu acho que eu ainda não consigo associar que o refrigerante não me traz. Eu acho que eu associo outras escolhas por Porque causa de não ter caloria, né? Digamos assim. Porque existe uma crença dentro do mundo fitness de que, você tem vontade de comer doce, então bebe refrigerante porque é zero, porque não tem caloria. Então, vem muito no negócio do não tem caloria, tá liberado. Mas o que que acontece quando você toma algo super palatável e que na sua papila sinaliza que é doce? A sua papila tá achando que é doce, seu pâncreas recebeu a informação e tá secretando insulina. Sabe o que que você está fazendo quando você está tomando? Você está acionando todos os mecanismos de armazenamento de gordura e você está inibindo a lipólise. Volta lá no nosso primeiro encontro. Tudo aquilo que o açúcar faz, o adoçante vem fazendo, porque ele sinaliza. Sabe o que é pior? Ele não fornece glicose, porque ele é zero caloria. Ele fornece aspartame, ciclamato, que lesiona neurônio e dá Alzheimer. Já guarda Ai, que essa beleza, tô ótima. já guarda essa informação aí, informação drástica e real, científica, da resposta de aspartame, do uso de aspartame, que é o adoçante barato, que são dos refrigerantes zeros. Então, algumas tecnologias que querem ser mais saudáveis agora estão trazendo outros tipos de adoçantes, estão trazendo maltitol, papapá, papapá. Mas é caro, então não é. Esses refrigerantes baratos, pode ler na composição, você vai ver que está lá aspartame e ciclamato. Aspartame altamente causa lesão neural, levando para demência, Alzheimer. Tem correlação. E daí, além dessa lesão neural, ele vem muito com essa questão do paladar.
entende? Do doce. E daí a gente vai para outra coisa. Daí você traz também o sistema dopaminérgico de recompensa. Também vem um hábito, uma rotina. Todo dia eu faço isso. Todo dia eu faço isso, todo dia eu faço isso. Tem um hábito. Hábito é assim. Na hora que eu como a comida, eu tenho o gatilho de depois tomar o refrigerante. Entende? Eu todo dia quando eu levanto, a minha rotina sem pensar sem nada no meu piloto automático é escovar os dentes. Todos os dias, na hora que eu levanto, meu hábito é acender a luz. Isso é um hábito, é uma rotina, é algo que acontece porque tem um gatilho antes, entende? Então, além de toda a questão bioquímica, tem o hábito e no seu tem mais um plus com essa frase que você está me dando, que é uma crença. Uma crença de que você só vai conseguir se você tomar um refrigerante. Aí eu te pergunto, existe, as meninas que já estão comigo há mais tempo devem querer morrer quando eu faço essa pergunta. Existe alguém no mundo que não toma refrigerante e é feliz? Então você também pode ser. Sim, com certeza. E daí é isso. Sabe que aí eu vou aproveitar que você compartilhou um pouquinho que você me mandou mensagem aqui, falando que essa minha semana assim, industrializados não foi tão perfeita. Aí a Nath me mandou mensagem, a gente conversou um pouquinho e não só para você, para outras meninas do grupo também que me mandaram mensagem, a gente conversou, tipo, falhei, não consegui, fiz isso, aquilo. Eu pergunto para vocês, se vocês na primeira falha, vocês acham que é falha? Lembra do sistema dopaminérgico? Você começa, você tá motivada, você faz, você libera dopamina. Daí aí você se sente mal, se sente culpada. Aí o que que você tem vontade de fazer? Tomar a coquinha zero para melhorar. E daí você se sente mal, daí você fica nesse ciclo vicioso. Quando vocês desistem, se vocês desistem, quando vocês desistem, qual é o resultado que vocês vão ter? Daqui 1 ano? Daqui 5 anos? Daqui 10 anos? Se você desistir, joguei a toalha, que se lasque, é isso aí, vou fazer isso daqui. Como que vai estar? Daqui 20 já sei que com o pé lá no Alzheimer, com a coquinha, hein? Acabei com a coca dela, não vai mais tomar coca. Ai, gente, não faz isso tão boa. Você me diz, ela é boa? Será que ela Não, é boa gostosa. mesmo? Ela é Será que ela é boa gostosa, né? mesmo? Entende? Então é exatamente esse o ponto. A gente precisa vir com muita informação, se apoderar dessas informações, trazer para a consciência, jogar a luz. E daí, gente? Aí vem aquele bom e velho, o livrinho, cadê o livrinho lá? Da autorresponsabilidade. A gente pegar e tomar posse do controle da nossa vida. E decidir de fato que vida que a gente quer ter. Se eu vou ser vítima das minhas crenças, do diz-que-diz-que, da minha conversa interna fiada, ou se eu vou tomar posse das minhas decisões e vou escolher de fato quem eu quero ser e vou fazer o negócio acontecer. Porque dentro do processo, não tem esse negócio de 8 ou 80. Eu tô falando para vocês que nós somos cíclicas, que tem semanas boas, semanas que não são tão boas, mas semana que vem vai vir a semana boa de novo. Entende? Faz parte, tá tudo bem. O que a gente não pode é só ser uma coisa. Só alimentação ruim, só se entupir de coca. Não tô falando que você nunca mais vai tomar. Na verdade, da coca e do doce no começo é zerar mesmo. Se você quer tirar o hábito, esse eu tô falando, que é de sistema dopaminérgico lá de vício. Você tem que excluir para conseguir. Esse em especial. Mas vocês só vão conseguir o resultado que vocês querem se vocês, a cada queda, levantar, chacoalhar a poeira e insistir. Não tem como conseguir sem. Eu tô falando. Tomando as canetinhas lá, não vai funcionar. Se parou de tomar a canetinha, se não tiver consciência, poder de escolha, autorresponsabilidade, decisão, informação, não vai funcionar. Vai voltar mais ainda. Vou fazer cirurgia. Não vai resolver. O X da questão não foi resolvido.
Canetinha, cirurgia, o chá milagroso. Não vai, não vai, se não tiver consciência. Entende isso? Só tem um jeito de vocês chegarem onde vocês querem, insistindo. E daí, o quanto tempo vai demorar? Não importa, é só a gente continuar a nadar, continuar a nadar. A Dori não falou? Ela achou mesmo, continue a nadar, gente. Faz sentido isso? Muito duro. Começou mal esse start. Muito cheio de verdades. Sabe o que é bom? Que eu gosto de pensar? É saber que o poder está na nossa mão. Dói, porque eu tô onde eu tô, porque eu escolhi estar aqui. Mas também é bom, porque se eu tô porque eu escolhi, eu também posso escolher coisa diferente, fazer coisa diferente. E eu consigo, tenho potencial e consigo. Tenho a capacidade de, certo? Tá feliz, Nath? Ou tá muito em choque? Não, é um choque e é no dia a dia que vai surgindo mais dificuldades, porque quando nós estamos juntas e conversando, tudo faz muito sentido. Mas quando você está ali sozinha, as suas crenças limitantes, suas dificuldades alimentares vêm. Mas com certeza, tudo que você disse até agora faz total sentido. Aí a minha dica é, por isso que sempre eu termino um encontro dando dica de livro, de documentário. Quando a gente está num processo de mudança, de transformação, é muito importante a gente consumir conteúdo. Primeiro é estar num ambiente, se junta, faz umas amigas fitness aí, porque só a amiga da coquinha não dá, só vai te levar pra coquinha. Então, arruma as amigas fitness, os grupos de corrida. Por isso que a gente tá aqui no grupo, porque o grupo aqui sempre funciona, uma ajuda a outra. Então, dá a mão aqui pra gente, você já tem esse grupo aqui, faz outros aí presenciais também. E o que eu sempre gosto de trazer é livro, documentário, filmes. Por quê? Porque é muito bom a gente consumir diariamente um pouquinho do que a gente quer ser, se transformar. Lá atrás, em janeiro, quando eu comecei a correr, para quem não sabe, eu comecei a correr esse ano e fiz. Primeiro ponto: difícil correr, muito ruim. O que que eu vou fazer? Vou montar um ambiente. Fiz um grupo aí, chamei um monte de gente que não corria para correr junto. Criei meu próprio grupo aí e daí fiz a mulherada correr junto comigo. Elas me fizeram estar aqui até hoje, insistindo na corrida. Tô no meio da preparação da minha primeira meia maratona da vida. Por elas eu estou aqui, gente, senão eu já tinha desistido. Então, primeira coisa é essa questão do ambiente. Segundo, todo santo dia eu assistia um conteúdo de corrida, eu via uma blogueira que corria, eu assistia a prova, eu assistia vídeo de fisioterapeuta de corrida, eu fui ler livro do Drauzio Varela de corrida, sabe? E outro de corrida daquele japonês lá, Muramaki. Ai, não lembro. Se vocês quiserem, depois dou a dica. Li vários livros sobre corrida, assisti vídeo, assisti documentário de corrida, entende? Uns keniano, que é uma coisa que nunca, jamais, mas eu assistia. Por quê? Porque é o meu link, o meu lembrete do porquê, do que eu quero fazer, para internalizar. Então é muito importante nesse processo vocês assistirem as aulas. Lá no Hotmart já tá com um monte de aula, gente. Tem aula gravada lá. Assistir as aulas, reassistir os encontros, trocar aqui no grupo. E a Michelle deu essa dica aqui de livro, então eu vou ler esse livro aqui, vou assistir esse documentário. Tem documentário pra gente assistir, já coloquei lá no grupo. Espelha lá na TV, assiste o documentário, porque sábado que vem a gente vai começar o encontro falando do documentário, além do peso, muito além do peso, ok? Mi, posso Pode falar falar. rapidinho uma coisa? Não precisa É, ser rapidinho, pode falar quando você quiser. Não, é porque assim, chega a dar um nó na garganta quando eu sento e pego essa pasta e olho quando eu decidi em novembro de 2023 fazer o meu primeiro start e algumas pessoas aqui estão no primeiro start. Quando eu convidei a Natasha, que trabalha comigo,
para estar aqui, porque quando eu falei para ela, eu falei assim, Nath, eu tenho certeza que eu só indico coisa que me fizeram bem. Eu sou uma pessoa muito difícil de indicar algo, de indicar um serviço, mas quando Aí aquilo chega mudou, aqui, eu só falo essas coisas pra entendeu? Natasha. Ai, Mas que não dó. é, aqui não é, eu acho assim, é um compartilhamento de sentimento muito comum do ser humano. Falar que vai ser fácil, não vai ser. E nem é, depois de 2 anos ainda fácil, ainda é muito difícil. É muita persistência, tem muito do cérebro. E eu ia justamente falar sobre outros hábitos que me ajudaram muito no comecinho lá do primeiro start, de chegar a trabalhar mais o preenchimento do meu tempo com outros hábitos que nem eram alimentares. Que não tinha nada Sim. a ver com a coca, que não tinha nada a ver com o refrigerante, mas mudar algumas coisas que me levavam a isso, né? Até sentar na mesa em lugar diferente, fazer uma escolha de não comer assistindo TV, ou coisas que me ajudaram a virar essa chavinha. E hoje, quando eu tomo um copo de coca, depois de 2 anos, tá, gente? Eu falo assim, meu Deus, eu não, mudança palatar, o café com açúcar, O tudo mudou, café é tudo igual o mudou. Eu café não com açúcar. consigo, mas não foi uma coisa que foi no primeiro, são 3 starts, entendeu? Tipo assim, são 2 anos, menos 20 quilos. Mostrei algumas fotinhos pra Nath, porque assim, não é rápido. Rápido é ir pra faca. Não Rápido é é um negócio, né? e não é um Mas resultado e real, depois que é isso que eu tô não falando. sei Você se entra na faca, continua. 6 meses depois você recupera a gordura em outras regiões e daí normalmente visceral, que é até pior. Não é, e não é fácil de verdade. Mesmo porque se fosse, gente, tava todo mundo magro. E o que que a gente tem de estatística do Brasil, em especial hoje? 68% da população, mais da metade, 68% da população tem sobrepeso e obesidade. Entende? Então, assim, muito mais para lá do que para cá. Mas tem como? Tem como. Qual que é o caminho? Eu, Michelle, acredito que o caminho começa pela informação. Porque assim, até aqui, por exemplo, a Nath, até hoje, ela falava assim: ah, eu tomo minha coquinha porque é gostosa, tarará. Agora, quando ela for tomar, ela vai ficar: essa coca tem aspartame, tem claro, talvez ela nem lembre esses nomes, mas ela vai falar: tem aquele negócio lá que dá Alzheimer daqui nessa coca. Já não vai ser igual, entendeu? Já dei uma estragada na coquinha, porque já tem informação, já é. Então, quando ela escolher, vai ser mais deliberado. Ah, de fato, eu quero tomar isso daqui, faz sentido eu tomar isso daqui agora. Entende? Quem mais, gente, quer compartilhar? Vai assustando, Porque né? eu tenho uma dúvida tão idiota, Nenhuma dúvida é mas idiota. não é uma dúvida, é uma pergunta, que eu sei que eu já sei, mas eu não sei mais. Adoro. Por que que é tão ruim a gente beber uma água na refeição? Porque, por exemplo, eu acho que é porque estufa a nossa barriga, Não. mas se eu tomo uma água com gás, eu vou me saciar mais. E o gás sacia mesmo, tá, gente? Eu vou me acalmar um pouco se eu tô, né? Tudo bem, eu sei que a gente tem que. Eu tô comendo mais devagar e tudo mais. Mas eu queria entender exatamente qual que é o malefício mesmo de beber essa água durante a refeição, sabe? Na verdade, depende da fase que você tá. Dependendo da fase que você tá, essa água ela vai ajudar, porque ela vai retardar a digestão. Ela vai deixar essa digestão mais lenta. E Sei. principalmente água com gás. Então, se você está num processo de início, essa água com gás, pelo contrário, faz total sentido. Quando você não tem a digestão muito boa, aí ela atrapalha na digestão, você fica mais empachado, fica mais. Entende? Então depende da fase que você tá, essa água com gás. Agora, gente, se joga aí na água com gás. Por exemplo, a Nath está no início de um processo de fazer uma troca. Ela vai te dar o refrigerante. Quando eu deixei de tomar refrigerante, eu substituí por água com gás. Porque o gás dava, e eu nunca tinha tomado, não era de tomar água com gás, porque o gás dava aquele conforto. Aí eu chegava nos restaurantes, pedia limão espremido, água, gelo e água com gás. Nossa, salivei agora de pensar. E daí daí eu consegui trocar. E daí eu tirei refrigerante.
Entende? Então não vejo. E água com gás da saciedade. Até nesses intervalos aí, o que acontece é que a água com gás não tem uma hidratação, dizem. Amanhã pode vir uma pesquisa e mudar. Tão efetiva, uma hidratação tão efetiva, mas tem gente que não fica com água normal e não bebe, é melhor ela beber água logo com gás. Entende? Que daí precisa fazer uma análise ali. Eu sou da turma do bebe água com gás. Não tá bebendo refrigerante, tá bebendo mais água? Bebe água com gás. Obrigada, Mi. Que mais? Não? Bora organizar então uma alimentação aí para essa semana? Primeiro ponto, tira os beliscar, gente. Vamos trabalhar para tirar os beliscar. Só para a gente finalizar aqui, tudo que a gente foi falando. Presta atenção que tem muitas coisas que são hábitos. O que a Gi falou de mudar a cadeira, mudar o jeito, mudar o lugar, mudar. O que é isso? Ela mudou de ambiente para não ter mais o gatilho de situações que ela fazia que trazia prejuízo para ela. Porque o nosso cérebro torna tudo hábito. Tudo a gente adapta, tudo é hábito, a nossa capacidade, a nossa neuroplasticidade. Tudo é hábito, tudo se adapta. Todo mundo tem hábito. Tem hábito que leva para um resultado bom e tem hábito que leva para um resultado ruim. Mas todo mundo tem hábito. O jeito que você acorda, que você coloca a roupa, tudo é hábito. Por quê? Porque o cérebro quer poupar energia. Ele é o que mais consome energia no nosso corpo. Ele consome muita energia. Logo, ele quer colocar muitas coisas no piloto automático para você não ficar pensando, faço isso ou aquilo, coloco o pé direito, o pé esquerdo. Toma, entende? Então ele automatiza, ele tem essa capacidade de automatizar. Então, por isso que eu falo para vocês, meninas, repita, 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 até na hora que você menos prestar atenção, aquilo se tornou um hábito. Entende? Porque ele quer poupar energia. Então, o que a gente tem que ver? Quais são os gatilhos que me faz ter determinados hábitos que me dão resultados ruins? Então eu faço isso daqui que me leva a comer aquilo ali. Eu vou nesse lugar, eu nem penso se eu tô com vontade de comer aquilo ou não. Eu já sempre peço aquele doce para comer. Eu vou como em tal lugar, lá tem a coquinha, eu sempre. Então, aí vai ficar o exemplo da coquinha para todo sempre agora no start. Nath, vai dar certo. Entende? Então, presta atenção nos gatilhos. Quais são os gatilhos para a gente construir novos caminhos? E os novos caminhos vocês precisam sempre celebrar. Por quê? Porque o sistema dopaminérgico hedônico, ele precisa entender que você está feliz com aquela troca. Se tudo que você fizer, você vai pegar aqui um prato de salada, vai comer e você vai ficar inferno de salada, não tem sabor, horrorosa, gelada, não quero, não gosto, não vai se tornar um hábito. Você tem que comer, às vezes até enganando, dando uma risada, porque ele não sabe que é verdadeiro, que é falso. Que delícia! Para ele entender que é bom para você, para ativar esse sistema de recompensa e ele querer mais daquilo lá, entendeu? Então, bora lá. A gente vai trabalhar com uma meta. Quem faz muitas refeições no dia, começa com 4 refeições. Quem faz 4, muda para 3. E organiza aí. Regra número 1. Beber 3 litros de água por dia. O cálculo, Michele. Agora a gente está aqui no nosso grupinho. Vamos colocar 3 litros. Vocês estão aí no lugar quentinho. 3 litros de água por dia. Regra número 1. Regra número 2. Primeira refeição do dia. Alto consumo de proteína. Proteína alta na primeira refeição. Para eu fornecer já os aminoácidos para o meu corpo. Que eu vou sinalizar que vai dar tudo certo ao longo do dia. E já ajustar eixo de fome e saciedade. Já coloca esse corpo para metabolizar e digerir e ficar saciado um longo período. Então começa o dia com ovos, com queijo. Quer tomar uma vitamina com whey protein? Toma um whey protein. Quer carne? Carne moída, atum? Come. Mas no café da manhã, ninguém falou que não pode comer. Vai comer, vai comer. Come.
E tô falando café da manhã, na verdade, eu não sei o que que vocês estão escolhendo aí. Se é café da manhã, lanche da tarde, janta, se é café da manhã, almoço, janta. Se é a turma que vão ser 4 refeições, é café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, ok? Nessa primeira semana, a gente não tá fazendo restrição calórica. A gente só vai trocar. Não é para comer pouco. Inclusive, não vou ficar apontando o dedo, mas tem muitos pratos que eu, naquela semana que eu pedi para subir o prato, eu olhando e ficava, muito pouca comida, não é possível, uma principal refeição. Toma cuidado, porque vocês começam a fazer as coisas e ficam restringindo. É para colocar salada, é para colocar legumes e carne. Dois pedacinhos assim, ó, de carne lá. Eu fiquei olhando, falei, meia hora depois, tá querendo comer, tá querendo a coquinha, tá querendo comer um doce, um pão, um negócio. Coloca a carne nesses pratos, entendeu? Quanta carne, Mi? Quanto de carne? Tem um cálculo. Vamos calcular. Você pega, quem faz atividade física diariamente, pega o quilo de peso e multiplica por 2. Por exemplo, a Michelle tem 50 quilos. Eu multiplico por 2, eu tenho 100 gramas de proteína. 100 gramas de proteína não é 100 gramas do produto. A cada 100 gramas de contrafilé, eu tenho uma média de 27 gramas de proteína. Eu vou passar o e-book de proteínas para vocês agora, tá? 100 gramas de tilápia. Tilápia tem alta proteína. Vai ter 28 gramas de proteína, 100 gramas de contrafilé, de peito de frango, de sobrecoxa, de qualquer parte do frango. Também é que no frango tem uma parte que tem mais gordurinha, mas não é para ficar comendo só peito de frango insonso sem graça, não. Gente, não tem medo da gordura aqui no start, tá? A gente não tem medo da gordura no start. A gente prefere comer gordura do que se entupir de carboidrato. Acho que eu nunca fui tão clara com vocês quanto agora. Acho que eu nunca falei isso nem no start. A gente não tem medo de gordura. A gente não quer tanto carboidrato. A gente quer bem pouco carboidrato. Quem que faz eu acumular gordura no meu corpo? O que aumenta meu triglicerídeos? O que faz meu ácido úrico aumentar? O que dá esteatose hepática? Carboidrato, açúcar. Açúcar. Meu triglicerídeo tá alto, meu médico mandou eu parar de consumir tanta carne, os lácteos, tarará. Tem que estudar bioquímica. Eu expliquei a bioquímica para vocês. Combinado? Então, a primeira Esse refeição cálculo é por dia, né? É por dia. da Esse cálculo da proteína? proteína é do dia. Daí você fraciona ela nas 4 refeições. Por exemplo, o meu Isso, deu vai. 142 gramas de proteína no meu Se você tá cálculo. Aí, treinando, se você tá treinando todos os dias, treinando bem, 2 gramas. Se você tá treinando médio, a gente vai para 1,7. Se não tá treinando nada, 1,2. Não tô treinando, 1,2 de proteína. Tô treinando médio, 1,7. Tô treinando muito, tô maravilhosa. Musa Fitness, 2,0. Aí multiplica pelo quilo de peso. Aí você teve gramas em proteína, não do produto. Aí, vamos lá, 100 gramas de proteína. Eu vou dividir por 4 refeições, vão ser 25 gramas de proteína. Legal aqui, 25 gramas. Normalmente vocês vão sofrer mais no café da manhã e no lanche ali. Mas pode ser que uma refeição tenha um pouco mais de proteína do que a outra, tá? Por exemplo, Michelle, coloco lá 50 quilos, 2 gramas de proteína, dá 100 gramas de proteína. Eu começo o meu dia, a minha primeira refeição, eu já meto 40 gramas de proteína. Eu consumo 4 claras de ovo, porque eu não gosto da gema, pode usar a gema, tá? Sempre dá uma polêmica quando eu posto só a clara. Eu tomo uma dose de whey num shake, que já tem 20 gramas de proteína, 21, 22. Aí coloco mais 4 claras, que dá mais 20 gramas.
Já fechei 40 gramas aqui. Aí como fruta, uma sementinha, tomo meu café preto e vou ser feliz. Fico saciada por 5 horas até minha próxima refeição. Próxima refeição? Aí não é o problema, viu, Jana? O arroz, o feijão, legumes, carne. Ok? Não tem problema a gente comer arroz e feijão. Não é o arroz e feijão o problema da nossa vida. Vocês já perceberam. Aí você fecha lá mais 25 a 30 gramas de proteína na hora do almoço. Dá super bem. Não vou ter lanche da tarde? Daí fecha lá mais 30 gramas de proteína na janta. Vai fechar sua proteína. Vai ter lanche da tarde. Ah, o lanche da tarde é só fruta. Não tem proteína. Um iogurte sem açúcar vai ter 5, 6 gramas de proteína. O que eu colocaria à tarde? Um queijo coalho, uma linguiça natural. Coloca ela na air fryer, tosta ela em pedacinho. Ah, eu vou comer linguiça de lanche. É melhor do que comer pão. Depois vai ficar morrendo de fome. Uma linguicinha. Queijinho coalho. Um bifinho. Um negocinho. Todo mundo com a cara assim. Ah, mas se você quer elaborar, eu vou passar a receita para vocês. Tortinha de frango de liquidificador. Um quibe assado. Várias opções. Whey pode ser uma opção também com fruta, né, à Maravilhoso. tarde. Maravilhoso, maravilhoso. Um whey batido ali, ó, com uma fruta, rápido, prático. E o perfil de aminograma dele. O whey pode ser um colágeno, tem colágeno com mais proteína. Ah, o colágeno não presta. Não presta pra quê? A gente tá querendo fechar proteína. Presta sim. É proteína. É mais fácil pra gente. Dúvidas aqui, meninas? E é isso. Então, o que a gente vai focar nessa semana? Na quantidade de refeições, dar intervalo entre uma e outra, no mínimo de 3 horas, para dar tempo de usar e fechar essas proteínas. Você tá com a cara de espanto que eu tô ficando assustada. Tá muito difícil? Abre seu coração que eu vou te ajudar. Não me abandonem, gente. Tô aqui para ajudar, para facilitar. Confirma aqui. A minha grama de proteína por dia deu 146. Daí eu 146. vou dividir pelas quantidade de refeições no meu dia, é isso. A Quantas você proteína. vai fazer refeição? Eu preciso fazer 3. Não, mas você não quer fracionar mais porque você estava fazendo mais. Eu acho Sempre que eu vou pensa, ter que meninas. fracionar mais. Ó, Porque daí eu não vou conseguir, daí eu vou frustrar, né? Daí não é legal. Exatamente. Então Eu prefiro que você comece. Você faz Porque beliscava eu o dia como inteiro. muito. Você beliscava o dia inteiro. Eu prefiro que você feche a proteína e faça 5 refeições no dia do que tentar fazer 3, não conseguir. Aí, sabe, o sistema de recompensa fica tudo ruim, não consigo, não consigo. Eu prefiro que você consiga, comemore, celebre, sinta o resultado, porque você vai sentir, e depois você vai evoluindo. Acho que o negócio, quando a gente pensa em um processo, não é a velocidade. É só continue a nadar, continue a nadar. Constância. Entendi, Michelle. Constância. Cola em mim, galera. Cola em mim, que é sucesso. Então, vamos lá. Dividir esses 146 por 5. Amanhã, almoço. Lanche da tarde, janta, depois da janta. 30 gramas. E tem que treinar, tá? É bastante. É uma das É coisas bastante. que acabou comigo esse ano foi exatamente isso. Parei de treinar e parei minhas práticas e entrei num buraco. Nem preciso te falar A da importância das práticas e do movimento Não, no corpo. e eu estou estudando a ciência do movimento, estou vendo tudo os bioquímicos, a fisiologia. Eu falei, meu Deus, tá, eu estou estudando, estou vendo tudo isso, o que que eu estou fazendo comigo? Né? Não faz sentido.
Daí eu falei, não, tem que mudar esse negócio. As proteínas, gente, Daí, vão fornecer o substrato para que a gente tenha uma boa produção dos neurotransmissores, serotonina, dopamina, daí entra noradrenalina, tarará, todos esses, né, esses neurotransmissores. Então, a gente precisa ajustar, além do hábito, antes esse terreno bioquímico para ele dar suporte para a gente construir um novo hábito. Senão é muito difícil eu ir primeiro pelo hábito. Eu preciso primeiro ajustar o terreno bioquímico para ele me dar suporte para mudar o hábito e processos de crença e tudo. Por isso que eu estou falando muito, batendo muito na tecla da insulina, o que a insulina faz, do sistema dopaminérgico, do estrogênio, porque eu preciso mostrar para vocês que tem processos químicos acontecendo que fazem a gente ter algumas tomadas de decisões. A gente organiza esse terreno e esse terreno vai dar estrutura para a gente mudar o ambiente, a rotina. Entende? E proteína. A gente precisa ter proteína. Mulher, a gente precisa dessa construção muscular, desse músculo bem. Eles são produtores de hormônio, esse feedback. Então, gente, tudo descamba, né? Sem falar a do minha que descamba e dificuldade, fica feio ainda. Pode falar, a Kir. minha dificuldade é eu gosto de carne, mas não tão, não consigo comer muita carne. Porque É, nós mulheres, a gente tem uma questão da digestão mesmo, da eu preciso de afinidade. alternativa. Sim. Então, eu sempre gosto de complementar a proteína com essas ferramentas. Já que a indústria está aí, ela tem que vir também a nosso favor. Aí entra uma dose de whey, eu coloco colágeno para fechar essa proteína, é muito mais fácil. A digestão é muito melhor, muito mais fácil, sabe? Ajustar essa proteína. Então, eu venho com esses recursos aí desses industrializados para ajudar. Outra coisa, se eu conseguir comer só um tantinho assim de bife, eu faço 2 ovos cozidos, porque 2 claras cozidas eu como lá no meio do arroz e feijão e nem vejo. Pode falar, Flavinha. Eu posso colocar, porque eu também tenho esse Você problema com. deve. Aquela, nem sei a Eu, pergunta, mas deve. mas eu posso colocar o whey no almoço, porque eu tenho muito problema com a proteína. Tipo assim, Mas precisa colocar no almoço? Você não pode colocar um pouquinho depois? Faz um sorvete de whey e toma de sobremesa. Mas se pode? você quer tirar o hábito de comer doce depois do almoço, daí você não faz Não, isso. é que na verdade eu não como doce depois do almoço. Eu Então não nem. coloca não. Então depois você toma whey nesse outro horário. Senão você vai construir o hábito de comer um docinho depois do almoço. Tá. Mas não precisa ser Mas junto com eu o posso almoço. fazer Pode um ser colar. outro horário. Sabe por quê? Porque no almoço você vai ter um perfil ali de proteína animal com ferro. É melhor não misturar com whey, que é um Tá. aminograma. Você não vai ter um melhor aproveitamento dos dois ambientes. Nesse horário, se Tá. você quiser, você pode tomar um suquinho de colágeno. Ah, tá. Sabe? Um colágeno protein, abacaxi Aham. com hortelã, Tá. tá? Esse é melhor. Alguém perguntou, acho que foi no chat, né, Jana? 1,2 para quem não treina e treina pouco 1,7. Isso mesmo, vezes o quilo de peso. Aí você vai ter quantidade em gramas, não do produto. Eu vou colocar a tabelinha de produto e gramas agora para vocês no grupo do WhatsApp, tá? E o e-bookzinho de receitas, que é aquele que eu mandei já para vocês. Algumas meninas têm, outras não. Mais Ô, dúvidas Mi, aqui? Fala, eu Lê. tô com uma dúvida. Então, vamos supor, se a gente falar em 2 ou 3 refeições, vamos falar duas. A gente faz a primeira refeição bem proteica, sem Sempre a carbo. primeira a mais, se possível. Tá, É sem carbo, certo? uma ótima estratégia, a primeira refeição ser a mais proteica. Não falei de carboidrato. Se você consumir tudo isso de proteína, você consome, dependendo da fase que você tá, até um seu pãozinho depois e tô nem aí. Mas é por Tá, último o pão. Depois de comer tá tudo, bem. as proteínas.
Tá, e faz sentido, por exemplo, abrir o café da manhã com as fibras, com, sei lá, palito de cenoura ou qualquer coisa assim, ou não? Para essa primeira refeição, vai direto para a Se proteína mesmo? atrapalhar o consumo de proteína, não. Ah, Se tá, pela não saciedade, você diz, atrapalhar, né? se não atrapalhar, ok. Agora, se Tá atrapalhar, bom, se você não conseguir comer proteína porque você consumiu um monte de fibra, tá, sinaliza para o cérebro, os neurotransmissores, a gente precisa dessas proteínas, meninas. tá bom. Ok? O que mais? Pode perguntar. Vocês entenderam o que que a gente vai fazer essa semana? Uhum. Número de Mi, refeições e eu, proteína, tá? eu queria Pode. te perguntar uma coisa. Eu também tenho problema para ingerir proteína. Na verdade, eu não gosto de bife. Eu acho que é muito sem graça. Mas eu Aham. gosto de carne Que é moída. graça. Ah, não sei, não vejo, não sinto sabor em bife, não gosto. Mas eu como, eu me esforço a Aham. comer. Mas assim, eu posso comer carne moída? Porque é carne também. Tô nem Posso, e aí. Sendo é, proteína, você tá pode bom. comer até o dedo do pé do marido. Mentira. Ah, não, não. Verdade. Ah, Não então pode. tá. Tanto faz, carne moída é a carne moída. Você pegou a carne e Tá. moeu. Você só Uhum. faz ela refogadinha com tomate, delícia, com Aham. cenourinha, tomate, né, alho, azeite, Uhum. papapá, papapá. Inclusive, o que eu mais consumo aqui em casa, que eu acho muito mais fácil sempre Vamos ter, lá. até congelado para comer, né, para você tirar, eu acho muito mais fácil comer carne moída e peito de frango desfiadinho, bem temperadinho. Eu acho esses mais fáceis de ter do que ficar toda hora fazendo bife, sabe? Ah, eu Carne. também. Eu também. Então, peito de frango desfiado bem temperado. Você coloca uma páprica defumada, sal, alho, Não. pimenta, sabe? Tomate para dar uma cor, para não ficar aquela coisa insonsa, branca. Mesma coisa a carne moída. Faz a carne lá, azeite, cebola, alho, a carne, sal, pimenta, ervas desidratadas. Coloca uma páprica defumada. Tô salivando só de falar. Tomate, né? Então, é muito mais, eu concordo, é muito mais saboroso, eu também, e acho que a digestão é mais tranquila também e é mais fácil de comer. Aí, por exemplo, tem aquela receitinha super antiga minha de tortinha de liquidificador. Você pega ovo, coloca lá no liquidificador, 4 ovos, pega farinha de amêndoa, que é low carb, sal, pimenta, fermento. Bate no liquidificador, aí coloca metade dessa mistura na forminha de silicone, coloca a proteína que você tem no meio e complementa ali. Fica até uns buracos assim, não tem problema, porque daí forma a torta, sabe? Tem essa receita no e-book que eu vou passar para vocês agora. Tem tortinha. Fica essa torta, é rápido. Gente, em 20 minutos, se você tem a carne refogada, já pronta, congelada, 20 minutos já tá assado, você já tá comendo. Coloca um queijo lá no meio, porque a gente não tem medo de gordura. A gente não se entope de carboidrato. Acho que eu vou inventar essa frase pro start. Entende? E daí você pode deixar até a tortinha congelada ou faz de janta. Então, super dá para fazer. Mais dúvidas? Regra da semana: além de beber 3 litros de água, dá 10 mil passos, ajustar a quantidade de refeições. Então, na verdade, a quantidade de refeições é para a gente ter intervalo, não ficar beliscando e fechar, bater meta de proteína. Qualquer dúvida vocês vão me mandar, ok? Tô com vocês, vocês não estão abandonadas. E não só dúvida, gente. Quer chorar as pitanga? Pode me mandar mensagem. Eu vou conversar com vocês. Vou fazer um motivacional, a gente vai seguir. Certo? Dando continuidade aqui, as minhas frases para a gente refletir. Você não escolhe os seus resultados, você escolhe os seus hábitos. E os seus hábitos determinarão os seus resultados. É isso que a gente está aqui para trabalhar no Start. É a construção de hábitos dessa rotina. A rotina atual de vocês trouxeram o resultado atual de vocês. O que a gente precisa é construir uma nova rotina para o resultado que vocês querem.
Para de olhar o resultado final. Olha a rotina. É muito difícil você pegar e querer ficar olhando lá na frente, um negócio que é muito subjetivo. Tem que ter para onde você quer ir, porque ele vai te dar direcionamento. Então você tem que saber para onde você quer estar direcionado. Mas então eu vou focar aqui. Qual é o hábito que eu quero ter? Então, assim, vou pegar o que a Ker falou para mim. Ah, hoje eu estou estudando, estou muito dedicado ao estudo, não estou praticando, não estou me alimentando. Tá, peraí. Qual é o resultado que você quer? Ah, eu quero ter energia, quero ter disposição, quero melhorar minha composição corporal. Porque assim, ó, Ker, você entende que você já me falou. Você não me falou do seu resultado, você me falou da sua rotina atual. Olha como você já está alinhada aí com o processo. Então, o que que eu preciso? Eu preciso olhar essa rotina, eu preciso voltar com a prática. Eu não consigo mais fazer 1 hora e meia de prática. A prática que a gente está falando é yoga, porque ela é professora de yoga, tá, Kir? Eu não consigo fazer mais 1 hora e meia. Então, eu vou desenvolver a minha prática de 20 minutos. Aí, eu tô tumultuada com as atividades. Então, eu vou colocar essa prática na hora que eu acordar. Vou acordar, fazer minha higiene, raspar minha língua, beber uma aguinha para dar uma despertada, 20 minutinhos e depois eu vou fazer as outras coisas. Entende? Tô dando um exemplo aqui. Você que vai construir o que funciona para você. Sabe? Então, eu vou fazer isso daqui que eu já matei aqui. Não consigo 1 hora e meia? Quando eu conseguir, legal, mas não consigo. Então, é melhor eu ter o hábito, a rotina de fazer isso todo santo dia. Atividade física, principalmente, meninas. É melhor eu fazer 10 minutos todo santo dia, até isso se tornar um hábito, do que eu fazer 2 vezes na semana ou 2 horas. No final das contas, quando a gente olha em tempo de movimento, inclusive lá nos 10.000 passos, vocês vão ver que funciona muito mais 10 minutos todo santo dia do que 1 hora e meia 2 vezes na semana. Tá? Faz sentido? Então, o que a gente precisa é construir os hábitos. Essa daqui eu vou trazer todos os encontros, porque é isso daqui, ó. Se você quer ter um novo resultado, você precisa quebrar o hábito de ser você mesmo. Você precisa reinventar uma nova você. Simples. Não é simples, mas é isso aí. Uma ferramenta que ajuda muito é vocês anotarem exatamente tudo que vocês comem. Então, se dentro desse monte de coisa que eu dei para vocês fazerem, se vocês conseguirem anotar tudo que vocês comem em um sulfite, assim, ó, que vocês colocam segunda, terça, para vocês chegarem no próximo sábado, bater o olho e enxergar tudo que vocês fizeram. Nath, pega e faz isso daí e escreve lá, ó. E coloca com marca-texto. Tomei a coquinha aqui ó, na hora do almoço. Tomei aqui para você conseguir visualizar, amplificar essa semana e ter uma visão geral dessa semana. Ajuda muito. 10.000 passos por dia. Vou mandar. Todo dia eu vou liberar lá no final do dia. Quando eu não libero é porque eu deitei e dormi. Eu fico esperando o horário de vocês. Sabe o que acontece? Eu começo a ler e eu durmo. Então, eu vou colocar o despertador para eu liberar o grupo sempre antes de eu dormir. Ok? Eu achei que ia ser impossível essa meta de 10.000 passos com a primeira vez. Falei, nunca. É aquela coisa aí da Não, gente e não nem acreditar fechava. na gente mesmo, né? Não, e não fechava, né? A gente não fechava os Não, 10.000 passos no começo, lembra? Era todo dia vocês, não. deu 2.000 passos, socorro! Quando eu descobri que 15 minutos de esteira eu já fazia 2.000 passos, foi uma descoberta. Não vamos dar spoiler para as novatas. Vamos ver o que elas vão falar dos 10.000 passos. Ai, gente, é isso. Vocês estão com alguma. Se tiver dúvida depois, vocês me mandam um WhatsApp, tá? É tudo lá no WhatsApp. Pode me mandar o WhatsApp. Sempre que eu conseguir, eu vou entrar e a gente vai conversar. Dúvidas, qualquer coisa que vocês precisam falar agora, vou liberar vocês. Ai, era um encontro de 1 hora. Faz 2 horas que eu tô aqui falando sem parar. Vocês me amam mesmo assim, não? Não me abandonem. Ok? É isso então. Então, bora. Bora viver Mi, esse vai final de ficar semana. gravado Vai ficar. esse
vai ficar gravado e eu já tô subindo lá pro Hotmart. A aula do esquenta eu já subi, porque eu sou muito eficiente. E agora esse daqui vai fazer. É só o tempo de fazer a conversão, eu subo pro YouTube. Daqui 1 hora mais ou menos já tá lá no Hotmart também, tá bom? Eu tive uma distração no começo e eu tinha marcado o horário com a manicure dela veio, daí eu fui fazendo tudo assim, meio Fica tranquila, tá lá, tal. tá lá. Depois eu quero Todos os rever. outros encontros vão ser do Brasil, 10 horas da manhã. Não tem alteração nos próximos 3 sábados, ok? Não vai ter alteração desse horário, ok? 10 horas da manhã vocês organizem. Porque vocês estão vendo, é diferente estar aqui ao vivo do que assistir depois. Assistir depois vocês vão assistir, mas estar aqui a gente já vai surgindo a dúvida, a gente vai trocando, é diferente. Tá bom? Então se organizem para vocês estarem aqui. São 3 sábados, 10 horas da manhã até meio-dia. Se comprometam a estar aqui daí. Esse start tá diferente, né, Michelle? Geralmente começava com o detox, agora a gente está começando nutrindo, talvez justamente por. Você não tava aqui. Eu falei que é a semana que vem o primeiro mesmo. Esse é só um spoiler, só uma organização. A gente vai começar com o detox. Sabe por quê? Porque Ah, tá. o Então que já faz vamos começar. sentido a gente organizar o terreno. E toda faxina que a gente vai fazer, o que a gente faz? Uma boa faxina. Ninguém faz faxina com tudo dentro. A gente primeiro tira tudo do armário, Tira limpa tudo. o armário e depois volta e coloca tudo no lugar. A gente começa com detox semana que vem. Esse é só um vou colocar vocês para trabalhar. É que eu acho que eu exagerei no vamos colocar vocês para trabalhar. Não, Eu mas vou tá me bom, a gente empolgando. já Vocês vai não podem me dar nutrindo de corda. proteína para. Porque daí semana que vem a gente tira. Semana que vem a gente vai falar, tá bom? Meninas, obrigada por vocês ficarem comigo até agora aqui. Fiquem com Deus. Ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo aqui dá a mão. Precisou de mim, eu estou aqui. E bora lá. Só tem foguete não dá ré, gente. Bora, vão comigo. Beijo. Tchau, Beijo, beijo, gente. Mi. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.